Vamos então dar continuidade na resolução das nossas listas de exercício. A gente tem mais alguns para serem resolvidos. O último que a gente fez foi o exercício 48, que ele pedia para entrar com uma determinada quantidade, que era a quantidade de termos, e eu deveria gerar essa quantidade de termos daí que seriam necessários. Beleza. O próximo, ele fala o seguinte: solicite ao usuário a quantidade de termos da sequência de primos e imprima ela de trás para frente. Tem duas formas de fazer. Uma eu vou explicar e a outra eu faço. Mas a primeira eu vou explicar como que a gente poderia seguir isso daqui, né? Conseguir chegar nisso daqui. Quando a gente fez o exercício anterior, né? Então tá lá o exercício anterior, ficou muito tranquilo de ser visto que a gente, na verdade, estava fazendo uma sequência, a gente estava indo para frente, a gente precisava chegar num número, né? A gente precisava contar positivamente a quantidade de termos. A primeira forma, e a forma mais ogra e mais, né, difícil e menos inteligente de se fazer, é você gerar a sequência para frente e depois você gera ela para trás. Como que eu faço isso? O processo para ir para frente está aqui. Então a gente vai indo para frente. Só que não põe nenhuma impressão. Por que eu tenho que ir para frente? Porque esse número daqui, ele vai crescendo. Você lembra que eu falei para vocês que esse número daqui, ele tinha que ser um número muito grande? Por exemplo, para fazer lá, vamos executar aqui. Eu quero os 100 primeiros termos. Não é do 1 ao 100 que eu vou ter que fazer. Para fazer os 100 primeiros termos da sequência de primos, eu teria que fazer pelo menos do 1 ao 541. Então, fazendo do 1 até o 541, eu conseguiria. Eu tenho que descobrir esse 541, então, que é o centésimo termo, né? Que no caso foi 100 termos. E aí, eu iria fazer o processo de decontagem, iria gerar o mesmo código fazendo rodar desse número até 1. E aí ele iria decontando, mostrando os primos e imprimindo de trás para frente. Essa é uma forma. Então, dá para fazer a solução dessa maneira. Então, você conta até o centésimo termo, do centésimo termo até o primeiro, né, até o número 1, eu vou decontando esse número daí, que eu precisava descobrir, e eu conto, imprimo a quantidade de termos corretos. Correta, né? Mas jeitinho ruim de fazer, viu? Esse daí não é legal, é estranho demais. Então vamos ver aí uma possibilidade de solução que eu acho mais inteligente e engenhosa. A gente precisa conhecer e a gente precisa saber as possibilidades que a linguagem nos provê. Se a gente entender isso daí, a gente faz qualquer coisa, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável, então vou criar mais uma variável aqui, do tipo string. E vou chamar ela de saída. Ela vai ser a minha saída. Vai começar lá, vazia, beleza. A minha saída, por enquanto, não tem nada, porque eu não executei o meu programa, então minha saída está literalmente vazia. Vamos começar, então, a imaginar o que eu posso fazer. Eu vou fazer uma modificação nesse programa da seguinte forma. Deixa eu só mudar o número, né? Eu vou pegar agora e vou pegar aqui a minha saída e eu vou fazer o seguinte, aonde eu iria imprimir, eu vou fazer com que a minha saída receba isso daqui. Então, a minha ideia é essa, eu quero montar ela. Só que se eu pegar e for acumulando, né, ele vai pegar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, vai dar isso daqui. E ao final, eu vou imprimir o quê? A minha saída. Só isso daí. Vamos ver o que acontece agora, nesse exato momento, fazendo dessa forma. Compilei, executei, vou colocar lá 10 termos. Beleza, ele foi do 2 do primeiro, do 2 até o 29, ou seja, do primeiro ao 10º termo. Bacana, funcionou. Mas eu queria do 10º ao primeiro termo, né? Tá. Mas o importante é que está funcionando a nossa saída. Legal, a nossa saída está funcionando. Mas está mesmo? Vamos ver.
os 10 primeiros termos. Funcionou. Ah, tá funcionando sim. Deixa eu executar de novo. Opa, né? Nesse caso aqui, eu não, desculpa, eu pensei que eu estava com laços, né? Mas a gente não tá, terminou o programa, já era. Eu não preciso zerar de novo a minha saída. Mas aqui vamos fazer uma artimanha. Se eu fizer isso daqui, eu pego a minha saída agora e eu coloco um número, né? Só que ao final dela, eu coloco o que estava nela. Então eu faço isso aqui, mais saída. Eu mudo. Antes, como que estava, né? A gente tinha aqui saída mais isso daqui. Era assim que estava. Dessa forma. A gente só tinha contraído, né? Então tinha feito a compactação. Ficou então mais igual. Mas era isso daqui. Executando, é isso daqui que estava funcionando. 10 termos, funcionou 10 termos, perfeito, bonitinho. Legal. O que eu estou fazendo e se eu mudar o lado disso daqui? Se eu tirar esse cara desse lado e vou passar para o outro lado. Então, vou passar para cá. Fiz isso aí, só troquei de lado. Vamos ver? Compilou, executou, eu quero 10 termos. Uau! Imprimiu de trás para frente. Pronto, próximo. Só isso daí. Não entendeu? Vamos explicar então, né? O que acontece? Ele vai chegar aqui e vai fazer assim. A nossa saída, né? Ela tá igual a nada, tá vazia. É isso daqui. Perfeito. Aí ele vem e gera o primeiro número primo. Quando ele gera o primeiro número primo, ele vai fazer assim. A nossa saída vai ficar igual ao número primo. Qual que é o primeiro número primo? 2. E depois ele coloca um espaço. Então ele vai colocar isso daqui dentro da nossa saída. Só que ele vai concatenar isso daqui com o que tinha dentro antes. E o que tinha dentro? Nada. Isso vai nos resultar. Então, isso aqui vai gerar um resultado de 2 espaços. É isso daqui que gerou a nossa saída. Tem um 2 e um espaço ali. Perfeito. E ele vem e gera o próximo termo da sequência. O próximo termo é 3. Quando ele gera o 3, o que ele vai fazer? A saída vai ser igual a 3. Ele vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. 3. Espaço, isso daqui. Mais o que estava dentro da saída. O que estava dentro da saída? Aspas, 2, espaço, aspas, ponto e vírgula. Ele vai concatenar isso daqui. E isso daqui vai me gerar a seguinte resposta. Ele vai ter 3, espaço, 2, espaço, e aí gerou o contrário. E aí ele vai executar a terceira vez. O quarto não é, o 4 não é, o 5 é, o 5 é primo. Então ele vai chegar aqui e vai fazer assim. Saída vai ser igual. E aí ele gerou o número 5. O número 5 é primo, colocou um espaço, fechou, que ali é a nossa saída. E vai concatenar com o que estava dentro de saída anteriormente. O que estava dentro de saída? O que estava dentro de saída era exatamente isso daqui. Então, ele concatena com isso daqui. Resposta, então, nós teremos como saída isso dessa forma. 5, espaço, 3, espaço, 2, espaço. Legal, ele pegou isso daqui como saída. Legal, perfeito. Quando ele gerar o próximo termo, saída vai ser igual a isso daqui, que era o que, que é o próximo termo, 6 não é, 7 é. Ele vai gerar aqui o 7 com espaço e vai concatenar com o que estava antes. Mais uma vez, a gente vai ter de saída o 7 com espaço, 5 com espaço, 3 com espaço, 2 com espaço. E ele vai fazendo isso daí. E aí ele vai pegando e acumulando. Essa é a sacada que a gente teve aí de fazer mais rápido essa concatenação, né? A gente está juntando, mas só que descobriu, coloca na frente. Então a gente coloca antes de tudo e o que estava coloca no final. Porque se a gente fizesse, né, da forma convencional, por exemplo, se a gente tivesse escrevendo saída é igual a saída mais número mais
aspas, né? Aspa, espaço, aspas. Se a gente estivesse escrevendo dessa forma, poderia também ser escrito assim, né? Então, a gente poderia escrever saída mais igual a número mais isso daqui, mais aspas. Tanto faz um jeito ou outro, eu poderia escrever. O que iria gerar para a gente de saída realmente, né? Ele iria fazer da seguinte forma. Saída mais igual. Eu posso usar um ou outro. Eu vou pegar e usar o primeiro, né? Para ficar mais explícito, para ver o que está acontecendo. Então, eu vou colocar aqui ou isso daqui. Tanto faz um ou outro. Então, vamos sair. A saída vai ser essa aqui. Começa com a saída igual a nada. A saída está vazia. O número que eu estou juntando é o número 2, que é o primeiro termo. E eu vou somar com um espaço em branco. Legal. Isso daqui vai me resultar no quê? A resposta disso daqui, né, vai ser aspas, 2, espaço, aspas. Beleza. Quando a gente executa e chega no segundo termo, com esse formato daqui, a gente teria isso aqui. Saída é igual ao que estava na saída. O que estava lá na saída? 2 espaço, aspas. Mais o próximo termo, que é 3. Mais um espaço em branco. E ele vai juntar isso daqui. A saída nossa vai ficar com 3 espaço, 2 espaço, fecha. E ele vai voltar mais uma vez, né, para executar se tiver mais um termo. Saída igual, o que estava lá na saída? 3 espaço, 2 espaço, fecha, mais o próximo termo primo, que é o 5, mais uma aspas, espaço, uma aspas. Isso daqui vai gerar a seguinte saída. Opa, perdão. Aqui é 2, 3. Isso aqui vai gerar, escrevi torto lá, né? 2 e 3. Isso daqui vai gerar a saída 2, espaço, 3, espaço, 5, espaço. E aí, beleza, ele veio e fez mais um termo. Então, saída vai ser igual a 2 espaço, 3 espaço, 5 espaço, mais o próximo primo é 7, mais o nosso espacinho em branco. Fez isso daqui, perfeito. Qual que é a nossa saída? A gente vai ter 2 espaço, 3 espaço, 5 espaço, 7 espaço. E ele vai fazendo isso daí. Então, são as duas formas que a gente tem, né? Esse daqui, ele começa aqui, né? Deixa eu só anotar como que a gente escreveu. Saída, e a gente fez o número, é igual ao número, mais aspas, espaço, aspas, mais a própria saída. Então, é isso daí que a gente começa. A nossa saída aqui também começa em 0, né? Começa em branco, ela está vazia, e a gente vai acumulando as coisinhas dentro dela. É esse o processo que a gente vai tendo. Isso daqui é a forma que eu acho mais inteligente de você inverter a sua saída. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de usar isso daqui. Se não tiver nada que me impeça, é assim que eu vou fazer. Eu sou fã dessa ideia, dessa técnica. A primeira dá para fazer? Dá para fazer, mas você viu, eu tenho que rodar até chegar no último termo, aí depois eu tenho que rodar do termo que eu achei até o número 1, testando tudo novamente. Pô, venhamos e convenhamos, né? Isso daí não é um trabalho tão digno de ser feito. É muito braçal. Dessa forma aqui, a gente só trabalhou com uma variável string, uma alternância aí de posições, e aí a gente obtém o nosso resultado. Muito bonitinho de ser feito e facinho de resolver. Esse cara daqui, vou só compilar para manter salvo para vocês. O próximo exercício, ele pede para você o termo inicial e a quantidade de termos da sequência de números primos. Você pode interpretar isso aqui de duas formas. Você pode pedir 2 números, né? O primeiro é aonde ele começa, então, eu quero começar pelo 5º termo. Beleza.
e eu vou até o 10º termo. Então, ele vai ter que selecionar do 5º termo ao 10º termo. Então, seria essa a ideia. Ele iria selecionar, né, do 5º termo, 1, 2, 3, 4, 5. Do 5º, ele iria até o 10º termo. Poderia ser isso daqui. Do 5º ao 10º, ele poderia fazer isso daqui. Ou ainda, você poderia optar por ser um termo da sequência de primos. Então, eu quero que comece no 5, então ele chega aqui no 5, começou no 5, e vá até o 10º termo. Aí ele vai até o 10º termo. Qualquer uma das formas é tranquila de ser feita. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer que é posicional. Então, ele vai fazer do 5º elemento, então 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai começar do 5º e vai até o 10º. Os dois inclusos, né? Então, não dá 5 números, mas dá 6, porque o 5º termo está incluso. Se não quiser incluir o primeiro também, tá tudo certo, vai do 6º ao 10º. É simplesmente para você conseguir passar uma faixa e começar depois. Isso daí é interessante já para acelerar as nossas formas de pensar e avaliar soluções com laços, né? Então, vamos fazer esse cara daqui. A gente vai fazer o 50, que é solicitar um termo inicial e um termo final, e a gente vai, um termo inicial e a quantidade de termos, e a gente vai imprimir desse daí até o final. O que a gente teria de visão, né? Deixa eu só abrir aqui o 48 para mostrar. Executando aqui o 48, por exemplo, eu tenho 10 termos. Se eu mandasse começar no 5º termo e fosse até o 10, eu teria aqui, ó, eu queria só essa parte que está selecionada que fosse impressa, ou ainda, se imprimisse dessa daqui até o final, eu também acho que está tudo certo, não tem problema nenhum. Qualquer uma das duas é válida. Então, é isso daí que eu quero. Eu quero que fale qual que é o primeiro termo e até qual termo. Então, vai passar o termo inicial e o termo final. Então, é essa brincadeira aí que a gente vai fazer para ser impresso. Então, vamos pegar agora, vamos salvar como esse cara e vamos fazer o 50, né? Exercício 50. Tá lá. O exercício 50, então, agora, ele não tem um termo apenas, ele tem dois, que é o termo inicial e o termo final. Então, vamos fazer isso. Eu vou criar aqui dois termos, termo inicial e termo final. Inicial e final. Por uma questão minha de toque, isso me incomoda, vai ficar assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu não vou mais pedir para ele entrar somente com a quantidade de termos, né? Eu vou pedir para ele entrar com um termo inicial e com um termo final. Entre com o termo inicial. Então, entra com o termo inicial. E aí, ele vai ler aqui o termo inicial. E depois ele vai entrar com o termo final. Beleza, eu tenho os dois termos que eu preciso. Joia. E aí? O que isso vai fazer agora na minha vida, né? Vamos colocar aqui, corrigiu para termo final. Vamos executar para ver como é que tá, né? Ele pediu para entrar com termo inicial, por exemplo, 5, termo final, por exemplo, 10. Está imprimindo tudo. Opa, não era isso que eu queria. Já que não é isso que eu quero, não é essa impressão, eu tenho que testar, né? Então, aqui na impressão, sairá um teste de alguma forma, né? A gente fará um teste. Se esse teste der bom, se tudo ocorrer ok, ele fará. Então, se o número é primo e acontecer esse teste daqui, a gente faz. O que eu quero testar? Eu quero testar se a quantidade de termos que eu já descobri de números primos, se ela é maior
ou igual ao início, né? Então, se primos for maior ou igual aos termos inicial, quantidade de termos inicial, eu imprimo. Senão, eu não vou imprimir. Vamos ver? Compilando, executando. Vou lá colocar. Ah, eu quero que comece no 5. Vá até o 10. Beleza. Você vê aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. E se eu quisesse incluir mais um, né? Eu queria que entrasse o 11. Beleza, você faz menos um, né? Se você pegar e tirar o igual, ele não vai dar certo nesse caso. Ou vai, né? Verifica lá. 5 e 10. Ih, não deu, diminuiu mais ainda. Pior de tudo que é. Por quê? Porque se eu colocar aqui, eu tenho que testar esse cara mais um, né? Ou eu testo a quantidade de primos menos um aqui, né? Posso testar isso daqui. Aí vai do 5 até o 10. Opa, quantidade de termos primos menos 1 é maior ou igual. Esse aqui tem que ser maior, então o outro tem que ser menor. Menos 1. 5, 10. Tá incluso aí. Beleza, a gente faz aí um ou outro. Qual você quiser fazer, a gente faz. Ah, eu quero que ele pule as 5 primeiras, né? Termo inicial é o termo 5, é o termo 6. Se for isso daí, é essa saída daqui. Tá aí a nossa brincadeira de como resolver. Isso daqui é um if. Então, assim, na verdade, na minha humilde concepção, e assim, não é maldade, eu não estou menosprezando e nem querendo sacanear ninguém. Eu não estou mesmo. Eu quero que vocês entendam o seguinte: você conseguiu resolver o primeiro, você descobriu como calcular se um número é primo ou não. Beleza. Eu já sei como calcular um número. Qual que é o próximo passo? Eu quero descobrir em uma faixa fixa. Pô, eu já sei calcular um. Eu sei que eu preciso fazer uma faixa, então é um laço. Eu vou fazer esse teste para o primeiro, teste para o segundo, teste para o terceiro, teste para o quarto, para o quinto, até o final da minha faixa de valores. Acabamos de fazer o próximo exercício. Ah, legal. Agora eu não quero que seja em uma faixa específica. Eu quero contar a quantidade de termos. Aí a gente vem e conta a quantidade de termos. A gente executa esse daqui. Esse daqui, na minha opinião, é o mais difícil de ser feito. Contou a quantidade de termos. Inverter ele é uma linhazinha, só que a gente mudou, né? A gente colocou lá uma saída em string e a gente mudou algumas coisinhas. Resolvido rapidinho. Ah, eu quero agora do termo inicial ao termo final. Beleza. Esse daqui já mostra os termos. Esse aqui é do termo inicial ao termo final. Põe um if, faz uma leitura no início e põe um if, acabou. Então, na minha humilde concepção, é evolutivo. Mas para você chegar a executar o número 50, você tem que ter feito 49, tem que ter feito 48, tem que ter feito 47, tem que ter feito 46. Não adianta você querer fazer o 50 se você não sabe nem calcular o primo. Então, volta no 46 e calcula o primo. Ah, beleza, eu sei calcular primo, calculo o primo numa faixa. Agora, você sabe gerar numa faixa, num esquema de repetição. Vamos mudar um pouco esse esquema de repetição para contar a quantidade de vezes que eu quero. Você fez o 48. Pô, beleza, eu já fiz o 48. E se eu inverter um pouquinho aqui uma coisa, pronto, eu fiz o 49. Se eu colocar um if aqui, pronto, fiz o 50 e acabou rapidinho. É assim que a gente faz. O que todo mundo reclama do primo é que ele é difícil de fazer, que não sei o quê. E eu acho que o difícil é você fazer o primo. Você calculou o primo a primeira vez, entendeu a lógica? Tudo se resolve depois. Você só precisa ter a artimanha de pensar e ver. Olha a sequência. Então, dá uma olhada na sequência de primos e confira, né, o que está acontecendo. Se você olhar a sequência, você vai entender o que você vai ter que realizar para chegar ali, né? É bem bacana trabalhar com isso daí. Sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci é uma sequência que eu, pessoalmente, eu gosto muito, acho muito legal ela. A sequência de Fibonacci é um número mágico, né?
tem séries baseadas na sequência de Fibonacci, muitos filmes baseados, dizem que a sequência de Fibonacci é a sequência perfeita, né, que faz tudo da simetria, o movimento, é bem interessante. Então, a sequência de Fibonacci ela tem uma característica legal, ela começa com dois termos, que é o 0 e 1, e a partir do 0 e do 1 são gerados todos os demais termos. Como que a gente gera os termos da sequência de Fibonacci? Você pega o 0, soma com 1, o próximo é 1. Então você estava lá, eu tenho 0 na primeira posição, eu tenho 1 na segunda. Eu somei 0 mais 1, ele gerou o próximo, que é 1. Então eu fiquei 0, 1, 1. Agora eu pego os dois últimos novamente, eu somo 1 com 1. 1 mais 1, 2. Ele gerou o quarto termo. Aí ficou 0, 1, 1, 2. Eu pego os dois últimos, 1 e 2. Somo esses dois aqui. 1 mais 2, 3. Legal, agora ficou 0, 1, 1, 2, 3. E ele vai fazendo esse processo. Ele vai sempre somando os dois últimos termos para gerar o próximo. Soma os dois números, os dois últimos, gera o próximo. Soma os dois últimos, gera o próximo. Soma os dois últimos, gera o próximo. Soma os dois últimos e gera o próximo. E é isso daí que a sequência de Fibonacci faz. Vamos ver como montar uma sequência de Fibonacci, né? Então, a gente tem que imaginar aí que a gente vai montar a sequência de Fibonacci. Eu vou montar a sequência primeiro, depois a gente pede a quantidade de termos. Então, eu vou montar a sequência de Fibonacci. Então, vamos fazer um programa novo. Arquivo, salvar como Fibonacci. Vai ser aí a nossa solução de Fibonacci. Fibonacci. A sequência de Fibonacci, então, vou apagar aqui essas variáveis, vou deixar tudo limpinho, né? E a gente vai ficar com alguma coisa aqui, não sei se a gente vai usar while, mas a gente vai ficar dessa forma mais ou menos. Então, deve ter um laço aqui de alguma forma e a gente vai trabalhar com um laço. Então, vamos entender como que a gente gera a sequência de Fibonacci. Então, vamos ver lá como que é a nossa sequência. Fibonacci. O Fibonacci é assim. Ele é 0, 1, 1, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11. Já tá bom. Como que eu gero isso daqui? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou criar algumas variáveis para me auxiliar. Como que as minhas variáveis vão ser chamadas? Eu vou chamar de A, B e C. São as minhas variáveis, exatamente nessa ordem. Então, eu vou atribuir 0 para o A, vou atribuir 1 para o B, e eu vou atribuir 1 para o C? Não, não vou atribuir 1 para o C. Eu vou fazer da seguinte forma. Então, essa aqui é a base e a gente vai começar assim. Vamos começar a fazer aqui no cantinho. O que acontece? Eu vou somar esses dois, e esses dois aqui, eles vão para aquele dali. Então, é isso daqui. O A começa valendo 0, o B começa valendo 1. 0 mais 1, vou pegar e jogar para esse cara. 1. Beleza, fácil. Tá. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse cara aqui de A, e eu vou chamar esse cara aqui de B. E aí, se eu somar esses dois aqui, então se eu somar esses dois, eles vão ter que gerar o C. Ou seja, esse cara daqui, somado, ele está valendo 1, somado com esse cara que está valendo 1, ele tem que gerar para mim o 2. Perfeito. Tá, como que eu gero o terceiro termo da sequência? Vou chamar esse cara agora de A. Vou chamar esse cara de B. E a soma deles vai gerar o C. Ou seja, o que eu vou ter? Esse cara daqui é o 1, esse cara aqui é o 2. 1 mais 2, 3. Legal.
Vou fazer de novo esse processo. Vamos reatribuir aí as variáveis. Agora eu vou pegar os dois últimos termos, então o primeiro eu vou chamar de A, eu vou somar com o outro que eu vou chamar de B, e isso daí eu vou jogar dentro do C. Como que vai ficar esse cara? Esse cara vai ficar assim. 2 mais 3, 2 mais 3, 5. Legal. E como que continua isso daí? Continua da mesma forma. Olha, eu vou pegar agora e pegar os dois últimos. Então, eu vou pegar o A, vou somar com o B, e ele vai me gerar o C. Então, é isso daqui que ele vai fazer. E como que eu vou fazer isso daqui? Beleza, o A está valendo 3, o B está valendo 5. 3 mais 5 é 8. Beleza, é 8. Legal, e como que eu vou fazer novamente? Vou continuar esse processo. Vou reatribuir. Esse cara vai para o A, esse cara vai para o B, e aí a gente vai somar. E o resultado dessa soma vai para o C. Como que ficou, então? O A está valendo 5, a gente vai pegar o B, que está valendo 8, 5 mais 8 vai dar 11. Se você olhar aqui, é exatamente a nossa sequência de Fibonacci. Então, a gente tem aqui, ó, começou 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11. Acabamos de gerar o C. Ele vai para... Obviamente, eu tenho que fazer dessa forma, porque eu estou indicando qual que é o próximo. Mas vamos ver como que a gente vai montar, né? Então, aqui ficou a nossa sequência, a gente vai utilizar 3 variáveis e a gente vai fazer dessa forma. Então, vou criar essas 3 variáveis, int, A, B e C. São as minhas variáveis aí iniciais. O meu A, ele vai começar em 0, beleza? O meu B vai começar em 1, beleza. E o que que eu tenho que fazer? A gente está fazendo aí um contador, né? Eu quero contar, por exemplo, eu quero gerar 10 termos. Eu vou fazer com um for. Então, aqui, ó, fazer um for int i igual a 1 e menor igual a 10. Eu quero gerar os 10 termos da sequência. E mais. Legal. Então, eu sei que eu vou ter que fazer alguma malandrice aqui dentro para as coisas funcionarem. Eu sei que eu vou pegar o C e o C vai receber, não é o A e o B que vai para o C? Então, o C recebe A mais B. Tá, ele recebeu a soma dos dois. Só que o que acontece? A gente tem que atualizar essas informações. O A, ele tem que receber o valor do B, ó. O A recebe o valor do B. Então, o A vai receber o valor do B. E o que mais? Vamos ver aqui, ó. O B vai receber sempre o valor do C, ó. O B está recebendo sempre o valor que está em C. Então, aqui, vou fazer a mesma coisa. O B irá receber o valor que está no C. Perfeito. Montei minha sequência de Fibonacci. Vamos ver se é verdade? Aí você vem assim e fala, eu quero imprimir system.out.print e eu vou imprimir alguma coisa, né? Então, existe uma máxima que todo mundo olha e fala assim, eu vou imprimir o C. Tá bom, vamos ver o que vai acontecer. Vamos imprimir aqui. Rodei, executei, ele imprimiu 1, 2, 3... Não, mas a sequência de Fibonacci é 0. Começa no 0. Ele começou do terceiro termo, né? Ele não imprimiu. Aí algumas pessoas imprimem os 2 primeiros termos de forma fixa e o restante eles vão, né, passando. Bom, e se ao invés, né, de imprimir o C, eu imprimisse o A? Então eu quero imprimir o A. Só que olha só, a ordem dos fatores modifica o meu programa sempre.
E olha lá, ele, opa, melhorou. Ele começou a imprimir do 1, mas ele não está indo até o 34, que é o último termo. Mas se esse cara daqui fosse a primeira coisa que eu fizesse, né? Vamos ver aí a diferença? Ele imprimiu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Prontinho. Imprimiu os 10 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Ah, eu quero ver os 100 termos da sequência de Fibonacci. Beleza. Compilou o programa, rodou o programa, tá lá. O problema é que ele chega num ponto que ele estoura o tamanho do inteiro, né? Então a minha sequência de Fibonacci, infelizmente, estoura o tamanho dos meus inteiros aí e não dá para fazer os 100 termos tão facilmente. Mas a gente consegue ver que sim, ele consegue ir fazendo a sequência até aqui, vai tudo certinho. Depois ele estoura por causa do tamanho da variável inteira. Aí, nesse caso, a gente teria que trabalhar com uma variável do tipo long para poder resolver. Se não desse certo, transforma em double, aí vai dar certo. Mas é essa a ideia. A gente vai fazendo isso daí. Então eu consigo fazer a sequência de 10 termos facilmente. Olha lá, pá, gerou. Beleza? Então ficou fácil, a gente gerou a sequência, a gente seguiu uma ordem, né, que a gente desenhou como que ocorre a movimentação. Então eu sei que o primeiro termo eu chamei de A, o segundo termo eu chamei de B. Se eu somar esses dois termos, ele gera o próximo, que é o C. Só que aí o A tem que ser atualizado com o valor que está no B. O B vai ser atualizado com o valor que está no C. Por quê? Porque esses são novamente os dois últimos termos da sequência. Se eles são os dois últimos termos da sequência, eu quero gerar mais. Então, eu vou pegar e fazer novamente. Pô, isso daqui, se está sendo tudo igual, é um laço. Está na cara que é um laço. Porque está sempre somando o A com o B e jogando para dentro do C. Então, isso é um laço. E também está na cara que eu tenho que fazer essa conversão, pegar o B e jogar para dentro do A, pegar o C e jogar para dentro do B, que foi exatamente aqui, ó. Eu peguei o A e o B e joguei lá dentro do C. Eu peguei o B e joguei dentro do A. Eu peguei o C e joguei dentro do B. Ele fez toda essa movimentação. Se você desenhar isso daí, sempre fica mais fácil de lembrar. Quem disse que era 11? Aqui é 13. Ninguém viu isso daí, pô. 13, rapaz. Você não tá enxergando, não? Tua tela não tá renderizando? Valeu, Geraldo. Obrigado. E é isso daí que acontece. A sequência de Fibonacci ela pode ser montada dessa forma. Vamos ver lá na apostila, na lista, o que ele, né, pede. Ele pede o seguinte: solicite ao usuário a quantidade de termos da sequência que ele quer e imprima ela como resultado. Beleza. A gente já gerou a sequência. Tá bom. Então a gente já sabe gerar a sequência. Vamos fazer lá. Esse aqui é o exercício 51. Então vamos salvar como esse cara daqui. Agora é o 51. Então exercício 51. Salvei. Vamos lá atualizar os nomes. Pá. Pá. Beleza. Atualizado para Fibonacci 51. O que eu preciso? Eu preciso dos meus termos, né? Eu preciso solicitar para o usuário que ele entre com a quantidade de termos. Tá bom, então vamos criar aqui int termos. Vou começar com 0 e a gente vai fazer o quê? Olha, senhor usuário, entre com a quantidade de termos. Vamos copiar isso daqui. Tá lá. O usuário é solicitado a entrar com a quantidade de termos. Entre com a quantidade de termos. Então, ele não vai mais até 10, ele vai até termos. Feito isso daí, beleza, compilou, não deu erro, executou, legal. Eu vou colocar 10 para a gente ver se está dando a mesma resposta. 10, ele foi até o 34. Pô, beleza. E se eu quiser executar agora com 20? Beleza, ele executou lá com 20 termos. Tá. Vamos ver agora se eu quiser executar, eu quero apenas um termo da sequência de Fibonacci. 0. E se eu executar com 2? 0, 1. Opa, legal. Com 3. 0, 1, 1. Oh, legal. 4.
0, 1, 1, 2. 5, 0, 1, 1, 2, 3. E assim por diante, né? E aí a gente tem a nossa sequência de Fibonacci com a quantidade de termos solicitadas ao usuário. Tranquilo de ser feito, né? Bem fácil. Feito isso daí, a gente tem lá, solicite um número inteiro ao usuário, informe se ele pertence à sequência de Fibonacci ou não. Ah, esse aqui começou a ficar legal. Esse aqui já tem uma técnica aí para a gente procurar, né, entender como é que é. Vamos fazer então esse 52. Como que eu consigo solicitar para o usuário um número e eu quero descobrir se esse número faz parte da sequência de Fibonacci ou não? Porque assim, até quando que eu vou fazer minha sequência, né? Porque eu sabia a quantidade de termos e agora eu não sei mais a quantidade de termos. Então a gente vai ter que trabalhar e descobrir como fazer. Vamos fazer então, pedir para o usuário informar um número, né? Então, vamos fazer lá. Ele vai declarar termos, int, número. Também começando em 0 inicialmente, e a gente vai pedir para o usuário informar não somente a quantidade de termos, mas ele informar o número. Entre com um número para verificar se pertence à sequência de Fibonacci. Tá aí. E a gente vai ler esse número. Lemos o número. Legal. Meu programa já está lendo o número. E aí eu vou lá, entre com o número. 10. 10 pertence à sequência de Fibonacci. Sei lá, vou colocar lá. Não, não pertence. Ah, legal, porque eu vi, né? Mas eu queria que meu programa resolvesse isso para mim. Se eu vou pesquisar, eu não sei até que termo que eu vou fazer, né? Então ele vai executar isso daqui até quando? Quando eu pergunto até quando, você poderia traduzir, né, no português, falar assim: enquanto isso daqui acontecer. É até quando? É enquanto isso aqui acontecer. Eu vou trocar esse cara de for para while. Vamos fazer um laço while agora, e esse cara daqui vai fazer de alguma forma, né? Aqui, esse termos, né, não tá bom, eu não estou conseguindo, né, chegar no momento. Como que eu posso fazer essa navegação? Por enquanto, vamos deixar aqui uma dúvida no ar. Não sei como fazer isso aqui se repetir. Mas eu preciso verificar se o número que eu estou gerando da sequência de Fibonacci, se ele é igual ao número que eu estou testando. Por quê? Por que eu preciso gerar isso? Porque se ele for igual, eu achei, né? É isso daí. Legal, então vamos fazer aqui. Eu vou pegar e vou testar. Então, se eu vou testar, vai ser um if de alguma forma aqui. Como que eu posso testar? O meu número da sequência de Fibonacci, vocês concordam que é o A, né? Que a gente já trabalhou aqui. Então, eu tenho que verificar se o A, se ele é igual ao número que eu estou procurando. Então, se ele é igual ao número que eu estou procurando, eu vou ter que pegar e mandar uma mensagem aqui, ó. Vou trocar aqui, vou falar, ó. Poderia ser A, né? Número pertence à sequência de Fibonacci. Opa, esse número pertence à sequência de Fibonacci. Eu posso colocar um else aqui? Não, não posso. Porque se eu colocar um else, ele vai falar não pertence, não pertence, não pertence, não pertence. Opa, pertence. Ou senão ele passaria não pertence, não pertence, não pertence, não pertence, não pertence. Né? E eu ainda não sei quando, né? Até quando que eu vou fazer aqui, né? Quando que eu tenho que gerar isso aqui? Eu acho que isso daqui é um teste bacana, ó. Enquanto for igual, enquanto for igual não dá. Pô, tudo bem, eu quero saber se o 10, mas eu começo no 0, então se esse cara daqui for menor.
Porque se ele for maior, ele já realmente não vai pertencer à sequência de Fibonacci, né? Então tá aqui. Posso fazer dessa forma. Vamos ver se isso daqui vai resultar em alguma coisa. Tá lá, vamos testar dessa forma aqui. Eu vou entrar com um número que eu tenho certeza que existe na sequência de Fibonacci. 5. O 5 pertence à sequência de Fibonacci. Legal. Vamos entrar agora com um número que não pertence à sequência de Fibonacci. 10. É. Eu queria dar uma mensagem para o usuário, né? Queria falar para ele, olha, usuário, o número não, infelizmente, que a gente procurou, ele não pertence à sequência de Fibonacci. Tem como fazer isso? Eu acho que dá para a gente trabalhar, sim, de alguma forma. Será que se eu pegar e colocar agora fora do meu laço, né? Fora do laço, eu montar aqui. Vou lá. Se esse cara ele não é menor ou igual, se ele não é igual, ele só pode ser maior. Então, se o meu A for maior que o número, eu vou falar lá que não pertence à sequência de Fibonacci. Isso daqui, será que vai resolver? Aqui, rodei, vou entrar com 5. Opa, olha aqui, ele imprimiu aqui, ó. O 5 pertence à sequência de Fibonacci e o 5 não pertence à sequência de Fibonacci. Por quê? Por que que ele faz isso? Porque quando ele chega aqui, ele fez o número. Só que ocorre aqui o incremento. Então pode acontecer desse momento daqui ser um momento que estraga tudo, né? Então, esse momento de incremento aqui, ele pode estragar a nossa brincadeira. E é aí que a gente tem que trabalhar esse teste. Esse teste daqui, ele não está bom, né? Tem algumas formas de fazer? Sim, tem algumas formas de solucionar. A gente poderia colocar uma variável lógica booleana com falso, se ele encontra aqui true, e eu testo se ela é igual a false. Se ela se mantiver em false, quer dizer que não encontrou. Se ela se transformar em true, quer dizer que ela encontrou. É uma possibilidade bacana. Mas eu tenho também uma saída que a gente já viu em uma das estruturas que a gente estudou. E se a gente fizesse isso daqui? Ele encontrou, ele manda a mensagem, ele dá um break. O que, que o break faz? Ele rompe a estrutura de repetição atual. Vamos ver? 5. 5 pertence à sequência de Fibonacci. Legal. Vou colocar aqui um LN. Só para pular de linha. Para pular de linha. Vou entrar lá com 10 novamente. 10 não pertence à sequência de Fibonacci. Opa! Então quer dizer que eu consigo fazer com o break. Não preciso criar uma variável. Eu rompo a execução do meu laço. Ele vem aqui, quando ele encontra esse break, ele estoura o meu laço. Ele vai vir exatamente para esse ponto daqui, ó. Ele vai vir exatamente para o momento depois do laço. E aí ele continua a execução. Por que que isso é interessante? Porque aí ele não muda o valor do A. E aí resolve a nossa vida. Feito aí a resolução e ainda dou mensagem de quando não pertence também. Perfeito. Poderia fazer aqui, se achar, colocar a variável igual a true, né? E aí se true imprime, se false não imprime, né? É isso daí também. Vamos ver o próximo. O próximo, esse aqui foi o 51. O próximo fala, solicite um número inteiro ao usuário e informe se ele pertence ou não. Esse é o 51. Esse aqui é o 52, na verdade. Eu modifiquei, mas é 52. Tá aí, a resposta do 52, né? Imprima os números da sequência de Fibonacci que estão presentes na faixa de 1 a 250. Pô, a gente já fez isso com primo. Fazer isso com Fibonacci, acredito que não seja difícil, não. Então vamos, né, fazer isso aí com a sequência de Fibonacci. Eu quero imprimir tudo isso daqui. Para imprimir tudo isso, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a solicitação para o usuário, né? Eu preciso solicitar para o usuário, olha, usuário,
entra aí com um termo? Não, eu não preciso entrar com um termo. Eu preciso pedir alguma coisa para o usuário? Não, eu não preciso ter nenhuma interação com o usuário. Ah, legal, eu posso fazer um laço direto de 1 a 250 e ir testando. Sim, vamos verificar esse daqui, né? Vamos pegar esse cara aqui que a gente fez inicialmente. Como que ele está? Esse exercício inicial, a gente tem a sequência de Fibonacci. Se a gente está calculando a sequência de Fibonacci aqui, a gente pode fazer dessa forma. A gente pode pegar cada um dos termos e ir gerando eles. Pô, perfeito, então vamos fazer isso daí. Vai ser o salvar como 53. Vamos pegar esse cara daqui e vamos trabalhar em cima dele. Como que funcionou a nossa ideia? A gente sabe que vai ter que ter um laço de 1 até 250. Então, beleza. A gente vai ter que ter um laço de 1 a 250. Não tem que entrar com número nada, né? Tá aqui. Então, teremos um laço que irá de 1 até 250. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer lá um for que vai de um valor até outro. Então, a gente sabe que vai ter que montar aqui um laço. O que a gente vai fazer aqui? Int número começando, número, começando em 1, e o número vai até 250. Beleza, o número vai até 250. Número mais. Com isso daqui, eu sei que eu vou fazer uma variação que vai de 1 até 250. Perfeito. Eu vou fazer de 1 a 250. Então, o que ele está pedindo é: imprima os números da sequência de Fibonacci que estão presentes na sequência de 1 até 250. Então, todos os números de 1 a 250 que pertencem à sequência de Fibonacci, eu devo de imprimir. Ou seja, o meu limite não é mais a quantidade. Eu tenho que testar. O 1 pertence à sequência de Fibonacci? Pertence. Eu imprimo ele. O 1 pertence à sequência de Fibonacci? Pertence, eu imprimo. O 2 pertence? Pertence, eu imprimo. O 3 pertence? Pertence, eu imprimo. O 4 pertence? Não. Ah, então não imprimo o 4. O 5 pertence? Pertence, eu imprimo. O 6? Não pertence. Então, deixa o 6 de fora. O 7? Não pertence. Pulo o 7. O 8? Ah, o 8 pertence. Imprime o 8, então. E é isso daí que a gente vai montar. A gente vai fazer esse laço justamente para a gente poder verificar de 1 a 250 quem pertence. Bacana, a gente já sabe como que a gente testa para verificar se o número pertence à sequência ou não, né? Então a gente vai fazer isso daí. Aqui a gente faz, né? Vou pegar, não tem necessidade dessa parte de baixo. Isso tudo daqui para dentro do nosso for. Então tá aqui. Alguma coisa desse tipo daqui vai ter que ser feita. Esse if daqui de não pertence não me interessa. E agora, o que acontece? Se é igual ao número, né, eu vou ter que imprimir esse número. Então, eu vou imprimir o número. Eu não preciso dizer que pertence ou que não pertence, eu só vou imprimir, né, de 1 até 250, todos que fazem parte da sequência de Fibonacci. Eu imprimo. Se eu faço isso daqui, qual que é o próximo passo? Eu descobri um número que pertence a 250. Legal. Então, eu posso... Peraí. Opa. Eu posso estourar esse laço e eu vou testar se o próximo número pertence a 250. Tem outras formas? Tem. Eu já pensei numa bem bacana, mas vamos ver se isso daqui funcionou. Ele imprimiu 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e 233. Esses números pertencem à sequência de Fibonacci. Só para ficar tudo numa linha só, né? Beleza, vamos dar uma olhada aqui na nossa lista e verificar. Está lá a sequência de Fibonacci. A gente tem exatamente os termos da sequência de Fibonacci. Então, 89 mais 144, 233.
O próximo, 144 mais 233, dá 300 e alguma coisa. 377, né? Passou. Então, de 1 a 250, está aqui. Olha que legal. Então, eu consigo, em uma determinada faixa, imprimir somente os valores que são. Pô, perfeito. Agora, a gente pode ver também como que faz o outro. Ó, solicite o termo inicial, o termo final. Pô, bem bacana. A gente já viu como fazer isso daqui, né? Ele inicia lá 4, ele vai do 4 até tal número. A gente já montou isso lá com a sequência de primos, então segue a mesma lógica, não vai variar. A gente vai ter a quantidade de termos e a gente vai usar isso daí para fazer esse desenho, né? Desenho, lembrando que vem de design, que pode significar desenho ou projeto. Então a gente pode fazer lá o próximo, 54, arquivo, salvar como, 54, e a gente vai fazer o 54. Só trocar os nomes. 54, 54. Beleza. Agora vai começar a nossa brincadeira. Eu preciso, então, pedir termo inicial e termo final. Tá bom. Termo inicial, termo final, e a gente faz. Esse cara daqui é o negocinho lá, o esqueminha do termo, eu vou copiar aqui e a gente vai usar ele. Então, eu preciso pedir termo inicial. Então, aqui, termo inicial, termo final. Então, eu tenho termos. Eu quero agora inicial. E agora eu quero o termo final. Tá aí, termo inicial, termo final, são os termos que a gente vai ter. Esse cara daqui é o termo inicial, esse cara aqui é o termo final. A gente vai corrigir entre com o termo inicial entre com o termo final. Beleza, a gente vai ter a entrada dos dois termos aí. Maravilha. E agora, né? Eu já sei qual que é o termo inicial. Eu quero saber qual que é o termo final. Como que eu consigo chegar nisso daí? Vou precisar dessa estrutura? Não, né? Eu acho que a gente não precisa, né? Então a gente não precisa desse laço. Então vamos arrancar esse laço. Esse laço não faz mais sentido agora. Aqui também não. A gente vai recuar um pouco. Então vamos voltar um tab. Beleza. Começou lá as nossas variáveis. Eu vou pegar e vou até quando, né? Até quando esse daqui a gente vai fazer agora a quantidade de termos. Então, eu tenho uma quantidade inicial e eu tenho uma quantidade final. A minha quantidade final é esse cara aqui, é termos final. É a quantidade de Fibonaccis que a gente vai encontrar. E eu preciso contar a quantidade de Fibonacci que eu estou gerando. Eu não tenho isso daí, eu tenho que fazer um contador de alguma forma, né? Então, eu vou colocar aqui uma variável chamada Fibonacci, que ele vai contar, vai servir para contar a quantidade de termos de Fibonacci. Então, cada vez que a gente gera um termo de Fibonacci, ele vai contar. Então, é essa a ideia dele. Ele vai começar em 0, porque inicialmente a gente não tem termos de Fibonacci, né? Então, tá 0. Ele fez aqui a entrada, ele gerou Fibonacci, ele vai pegar esse cara mais. Ele vai sempre contar. Tá bom, tô aqui fazendo a contagem, né? Tô gerando lá os meus números, ele está fazendo a geração até a quantidade de termos. E eu quero imprimir. Então eu vou imprimir aqui o meu número de Fibonacci. Vou fazer a impressão. Vamos fazer aqui um System Out Print. Então, fazer a impressão. System Out Print e eu vou imprimir. A gente já viu que a gente precisa imprimir o A, que aqui na nossa estrutura, o A é a quantidade de Fibonacci que a gente tem. Legal, a gente vai fazer isso daqui, vamos ver se ele vai dar a quantidade de termos. Imprimiu. Vamos lá, ele vai começar no 5, o exemplo foi no 4 e foi até quanto? Não, foi no 4 até o 8, né?
Então, vamos lá, do 4 ao 8. Ele imprimiu tudo. Eita. Ele imprimiu tudo. Vamos ver aqui. 0, 1, 2, 3. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Então, ele começou aqui. 4, 5, 6, 7, 8. O nosso foi um a mais. Foi até 21. Então, beleza, a gente sabe que tem algum problema aqui que ele está passando. O que a gente faz? Tiro igual. Compilei, executei, vou colocar 4, vou colocar 8, ele foi até o 13. Beleza, está chegando até o final está certinho. Eu só preciso agora limitar o início. Como que eu posso verificar se ele já pode ser impresso, né? Então a gente vai fazer um teste. Se alguma coisa, a gente imprime. Se não, a gente pula essa impressão. E o que eu vou colocar aqui, né? O que vai vir de teste aqui no meio do caminho? Eu tenho que começar a partir de um determinado termo. E como que eu vou começar a partir de algum determinado termo? Eu quero testar se o termo inicial, né? Se o Fibonacci já está passando do termo inicial, se o termo inicial é maior, se ele é maior que o termo inicial, né? Então, se o Fibonacci é maior que o termo inicial maior que o Fibonacci, vamos lá, termo inicial é o 5. Ele tem que fazer quando o Fibonacci for maior que ele. Então, a gente vai fazer enquanto o Fibonacci, se o Fibonacci for maior ou igual a ele, porque é incluso, né? Aí ele imprime. Vamos ver se isso aqui vai dar certo, né? Foi, compilou, a gente tem que entrar com 4, tem que entrar com 8. E ele vai imprimir do 3 até o 13. Ele vai imprimir do 2 até o 13. Aqui não tá certo. Tem aquele ajustezinho, se lembra que a gente fez no outro, que a gente colocou menos 1? É justamente isso daí. A gente tira aqui 1. E aí o nosso ajuste está corretíssimo agora, ó. 4, 8, e aí, opa, mais 1. Se é mais 1, tiro igual, né? Se é mais 1, tiro igual. Vamos ver. Compilou, executou. 4, 8, ficou 13, 8, 3. Não, estava certo, era o 2 mesmo. Eu que estou cansado já. Depois de estar programando desde as 8h30 da manhã, já não estou respondendo direito. Ai, vamos lá. Beleza, executou, deu a resposta certa. 4, 8, vai do 2 ao 13. Do 2 ao 13. 2, 5, 2, 3, 5, 8, 3. 2, 5, 8, 5, 3. Tá aí. É essa brincadeira. E aí a gente chega no final da execução dos Fibonacci. Ou ainda tem mais algum? Não, é isso mesmo. Números perfeitos. Números perfeitos. O que é um número perfeito, né? O número perfeito, ele vai ter uma regra matemática muito interessante. Ele vai pegar e ter como resultado de sua... Ele é resultado da soma de todos os seus divisores. Então, eu pego um número, por exemplo, no caso aqui, o 6. O 6, ele é divisível por quem? O 6, ele é divisível por 5? Não. É divisível por 4? Não. É divisível por 3? É. Então eu peguei o 3. Ele é divisível por 2? É. Eu peguei o 2. Ele é divisível por 1? Sim, também é divisível por 1. Então, 1 mais 2 mais 3. Então, 1 mais 2 mais 3 dá 6. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Logo, ele é um número perfeito. Depois, nós temos o 28. É o próximo número perfeito. O próximo número perfeito, então, é o 28. Por quê? 1 é divisível por 28, 2 é divisível, 4 é divisível, 7 é divisível e 14 é divisível. Se você somar aqui 14 mais 7, 21, 21 mais 4, 25, 25 mais 2, 27, mais 1, 28. 28 é um número perfeito. O problema dos números perfeitos é que até chegar no 8.000, ou seja, no quarto, né? Ele é ótimo, é muito bom, funciona muito bem. Demora, mas funciona.
Só que depois disso daí é tenso, ele vai demorar. Se você não tiver nenhuma estrutura um pouco mais otimizada, se a gente estiver fazendo, né, por brute force, né, varrendo tudo, né, forçosamente, pode esperar umas muitas horas aí para você obter os próximos termos. É questão de horas mesmo. E isso daí não é brincadeira, é um algoritmo que ele consome muito. Ele é muito custoso em sua execução. Vamos ver então como que eu poderia implementar alguma coisa. A primeira solicitação é: entre com um número inteiro que o usuário vai informar e a gente verifica se ele é perfeito ou não. Então, se o usuário informa um número e a gente pode testar se ele é perfeito ou não, isso daí é muito tranquilo. Então, vamos fazer esse primeiro daqui, número perfeito. Então, vamos fazer lá números perfeitos. File, save as. O perfeito é o 55. Número perfeito, 55. Então, vamos fazer esse cara daqui. Tudo isso daqui pode e deve ser apagado, que isso aqui tinha a ver com o fatorial. Então, vamos apagar isso. Isso daqui não vai ser necessário agora. Isso também não. A gente vai apagar um desses. E o restante a gente vai apagando aqui conforme for precisando. Agora eu vou pedir para que entre com um número. Número. Então, vou solicitar ao usuário, entre com um número. Para verificar se é perfeito. Então, vamos entrar com o número para verificar se ele é perfeito. Então, a gente vai ler o número. Está aí. Vamos ler o número. Qual que é a regra para a gente verificar? A gente tem que ver todos os divisores do número, né? Então, vamos ter que fazer um laço. Vamos fazer aí um laço for. For alguma coisa. Está montada aí a nossa estrutura. A gente vai fazer aqui int i igual a 1, i menor ou ele tem que ser menor que o número, porque ele não pode ser ele mesmo, porque eu não posso testar com ele, não é no caso do primo, né? E mais. Vou fazer um teste, né? Então, se é teste, é um if. Está lá o nosso if. Vamos fazer agora o nosso teste. O que eu estou querendo verificar? Eu quero verificar se o número, né, ele, com todos os antecessores dele, então de 1 até menor que ele, se todos esses caras daqui são divisíveis. Vamos testar então se são divisíveis. Eu vou pegar o meu número e vou porcentagem e verificar se isso daqui é divisível, ou seja, se é igual a zero. Se for, o que eu vou fazer? Eu tenho que somar isso daí. Então, eu vou pegar e vou criar aqui, ó, int soma igual a zero. A nossa soma igual a zero. Se for, soma vai ser mais igual ao i. Beleza? Eu vou passar por todo mundo. Passei por todo mundo, eu vou fazer um teste. Se no final dessa execução a minha soma for igual ao meu número, o que isso indica? Indica que... apagar isso daqui, né? Indica que esse cara é um número perfeito. Se não, não é um número perfeito. Não é um número perfeito. Então, é essa a brincadeira. A gente vai varrer
né, de 1 até menor que o número, porque eu não posso verificar se ele é divisível por ele mesmo, porque ele é divisível por ele mesmo. E aí, então, se ele colocar, vai entrar na faixa, vai dobrar de tamanho e não vai dar certo. Então, menor que ele, eu vou acumulando o somatório dos divisíveis, dos números que dão exata a divisão. Beleza, acumulei isso aí somando. Depois, guardei isso daí, eu verifico se é igual ao número. Se é igual ao número, se os dois são iguais, vou lá, o número é perfeito. Vamos testar para ver se isso aqui é verdade. Compilou, executou. Então vamos lá começar com a nossa brincadeira. O 6 é perfeito, então 6. 6 é um número perfeito. Pô, legal. Entrar com 10. 10 não é um número perfeito. O 28 é um número perfeito, né? Olha lá, 28 é um número perfeito. O próximo perfeito é o 496. Então, 496. 496 é um número perfeito. Bacana. O próximo, 8.128. 8.128. 8.128 é um número perfeito. E aí a gente já consegue testar para verificar se os nossos números são perfeitos ou não. Tá aí. Essa é a solução para testar se um número ele é perfeito ou não é. Agora, vamos ver aqui como que a gente vai resolver os próximos exercícios. Ele pede para fazer o seguinte: imprima os perfeitos em uma determinada faixa. Vamos imprimir os números perfeitos em uma determinada faixa. Vamos ver aí o que vai rolar, né? Vamos pegar esse cara, salvar como 56, 56, 56. Tá, eu quero então não mais entrar com número. Não quero entrar com número nenhum, não. Mas eu quero que ele vá na faixa de 1 até 900, né? Então, beleza. Eu vou fazer aqui um for de alguma forma, um laço, né? Um for, e ele vai ter que ir de um determinado número até outro determinado número. Ele vai começar onde, né? Número vai começar em 1, enquanto o número for menor ou igual a 900, número mais. Ele vai fazer isso daí. Legal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso daqui tudo vir aqui para dentro. E aqui a gente faz assim. Beleza. Eu preciso desse else? Não, não preciso do else. Eu preciso falar é número perfeito? Não, eu quero ver qual que é o número perfeito, né? Então, vamos imprimir o número. Se os dois são iguais, eu imprimo o número. E vou colocar aqui um espacinho, né? E aí, quando ele voltar aqui, né? Quando ele voltar nesse ponto, eu tenho que gerar os números os valores iniciais das minhas variáveis, né? A minha variável número, ela está mudando aqui, mas a minha variável soma, ela tem que ser zerada novamente. Então, soma vai ter que ser igual a 0, para ele poder fazer esse processo novamente para o próximo número e testar se ele é perfeito ou não. E aí acabou a nossa brincadeira. Vamos ver agora o que acontece aqui, né? Compilou, executou, beleza, ele gerou rapidinho. Vamos brincar um pouquinho? Eu quero ver de 1 até 10.000. Ele vai ter que imprimir 4 números perfeitos. Executou. Demorou um pouquinho, mas foi. O próximo número perfeito, vamos ver. Ele é esse aqui, 33 milhões. Se eu quisesse procurar aí até os, sei lá, até os, vamos colocar 34 milhões, vamos ver o que dá. Aqui eu vou colocar 34, 1, 2, 3 zeros, mais 3 zeros, milhão, 34 milhões.
Iniciando, executando. Só a título de curiosidade, tem um core do meu processador batendo 100%. E eu não sei se vocês estão ouvindo, mas a ventoinha que tá subindo. E ele está executando. E ele está fazendo. E está indo. E ainda não chegou. Olha que belezinha. Vamos aguardar. Demora bastante tempo. É muito legal, porque ele não para de rodar. Já tem alguns minutos, tem 1 minuto aí já e não chegou numa resposta. É bem difícil esse algoritmo daí. Então, esse algoritmo é bem complexo para rodar. Ele demora um tempão para executar. A gente está tentando achar o próximo termo que é. Só que ele tem que testar número a número, né? Então, para cada um, ele vai ter que pegar e executar as divisões até número 1. Então, vai fazer todas as divisões. É muito cálculo que ele está fazendo, acumulando, somando e testando. Acumulando lá, né? Verificando, testando e acumulando, e depois no final testa de novo. E ele ainda não chegou no número. E isso daí vai chão. Se a gente deixar aqui, talvez até o final da aula ele resolva aparecer o próximo número. Mas ele vai subindo aí, vai trabalhando pra caramba. Vou deixar ele rodando, não tem problema, vai ficar caladinho aqui rodando, né? E vamos ver aí agora o próximo exercício. O próximo exercício é: solicite ao usuário a quantidade de termos da sequência de números perfeitos e imprima o resultado. Dá para perceber que esse daqui também vai demorar, porque vai ser uma alteração do que a gente está fazendo. Então, esse daqui sendo alterado, a gente vai trocar aqui. Agora a gente está imprimindo os números, né? Eu vou contar a quantidade de números que estão sendo impressos. A gente conseguiu, e isso daí é um problema sério, imprimir 1, 2, 3, 4 números perfeitos. A gente não chegou no 5º número perfeito. Então, se a pessoa digitar 5, vai ser isso daí. O pedido do Aldinho foi resolvido, né? Tamo aí, vamos ficar esperando terminar isso aqui até as 8h30 da noite. Para ver se ele chega no resultado. Muito bom. E ele vai, eu vou deixar ele executando aqui, não tem problema. Eu vou fazer para a gente entrar com a quantidade de termos, tá bom? Então, salvar como 56, vamos fazer o 57. É isso mesmo? Cadê a 57? É isso daí. Deixa eu ver como é que tá. Ainda não, ainda continua lá. Achei, ele deu uma diminuidinha aqui. Eu falei, tá chegando lá. Não, não chegou não. Agora eu quero contar a quantidade de termos, né? Com 5 já vai demorar. Com 6 vai literalmente explodir. Ela não explode, mas para dizer que ela vai ficar um bom tempo aqui trabalhando, ela vai ficar um bom tempo trabalhando, né? Então, tem algumas técnicas que a gente pode utilizar para otimizar, né? Mas não é o objetivo inicial aqui a gente trabalhar essas técnicas. O objetivo nosso é a gente fazer as formulações de laços, testes e tentar montar sequências, né? Então, legal, vamos começar aqui. Eu tenho que pedir para o usuário quantidade de termos, então vou pedir para o usuário entrar com quantidade de termos. Está lá, o usuário vai informar para a gente quantidade de termos. Agora a gente vai pegar lá o que precisa, a gente vai precisar dos termos. Tá aí, a gente vai entrar com os termos e aí vai ter, entre com a quantidade de termos da sequência e vamos ver o que vai rolar. Como que a gente pode fazer isso daí acontecer? A gente precisa, então, de
uma variável para controlar a quantidade de termos perfeitos que a gente criou. Então, eu vou criar aqui, ó, int perfeitos. Vai ser a minha variável que vai controlar a quantidade de, né, perfeitos que a gente encontrou. Vamos trocar esse cara aqui de while de for para while, e aí a gente vai verificar aqui, ó. Se a quantidade de perfeitos for menor que a quantidade de termos, eu faço. Então, é essa a ideia. Ele vai chegar aqui e vai fazer. Se o número é igual, eu não preciso nem verificar, né? Eu só quero fazer o quê? Perfeitos mais mais, né? Então, aqui a gente vai fazer perfeitos mais mais. E a gente imprime esse cara. Legal, feito isso daqui, teoricamente a gente vai conseguir chegar lá. Mas que número que é esse? Né? Isso é um problema. Que número que é esse? Eu quero saber que número que é. O número, vamos começar não no 0, vou começar no 1. O 1 é um número perfeito? Ele vai fazer de 1 a 1, vai verificar e vai ver. Se for, ele vai imprimir 1. Se não, ele vai vir aqui e vai fazer número mais mais. E aí ele vai para o 2 e vai executar esse processo de novo. O 2 é perfeito? Não é, ele vai voltar e fazer todo esse processo. Então, ele vai ficar fazendo isso daqui até encontrar a quantidade de termos. Eu vou executar, eu vou colocar aqui um número pequeno, vou colocar 1, encontrou 6, maravilha. Vou colocar 2, imprimiu o 6 e o 28, maravilha. Vou imprimir lá 3, 6, 28, 496, legal. E vou imprimir 4 e aí acabou. Não vou tentar chegar no quinto termo agora. Mas a gente já conseguiu solucionar o problema. Até agora ele não chegou no outro lá, no quinto termo. Ele ainda não conseguiu. Então essa brincadeira aí vai demandar um tempo ainda. Vai chegar aí numa brincadeira interessante. Eu não vou conseguir, então, chegar no último termo tão cedo. Ele vai ficar executando aqui um bom tempo. Quando eu disse para vocês que demoraria, demora mesmo, não é sacanagem, né? Tá aqui a execução acontecendo, então até 4 termos a gente consegue, depois disso fica inviável, não vale a pena. Vamos ver lá. Tanto é que não tem muito o que fazer. O último, eu vou fazer só mais um para a gente fechar o pacote de hoje, né? É a sequência de hit. A sequência de hit, ela é igualzinha à sequência de Fibonacci, só que o que acontece? Ela tem uma pequena diferença, e é pequena mesmo. Os dois primeiros valores, o A e o B nosso, lá da sequência de Fibonacci, o usuário fornece 2 quaisquer lá, e ele gera essa sequência daí. E aí ele vai pegar esses 2 termos, somar, gera o próximo, soma e gera o próximo, soma e gera o próximo, e sempre vai fazer esse processo. É a mesma coisa de Fibonacci, só que os valores iniciais são dados pelo usuário, o usuário escolhe aí e monta a sequência. Então vamos ver aí, solicitar para o usuário os 2 primeiros termos da sequência e gerar os 10 próximos termos. Vamos fazer essa brincadeira daí. Esse cara, então, vamos abrir aqui. Vou abrir o Fibonacci, porque é exatamente igual. Vou salvar como. Esse cara é o hit. E vamos... Opa, hit é alguma coisa, né? Hit, qual que é o número? 58. Vou colocar aqui hit 58. Foi lá a sequência de hit que vamos brincar um pouquinho com ela. Vamos fazer a sequência de hit. A sequência de hit difere nisso daí. Sei lá, eu entrei aqui com 5 e entrei aqui com 6. O próximo vai ser 11. Ele vai fazer isso daí. É essa a ideia da sequência do hit, né? Então ele pegou a sequência de Fibonacci e ao invés de começar com 2 valores fixos, ele chegou e perguntou, e aí, usuário, você poderia informar para mim 2 números? E a gente cria a partir disso aqui igualzinho a sequência de Fibonacci. E foi essa a grande sacada da sequência do hit. Vamos então fazer esse processo.
Vou copiar aqui. E vamos mandar bala aqui, né? Primeiro, a gente vai ler o A. Depois, a gente vai ler o B. Entre com o primeiro termo da sequência de hit. E entre com o segundo termo da sequência de hit. E aí ele vai entrar com o primeiro, com o segundo, e vamos ser felizes. É isso daí, ó. Vai imprimir lá. Nesse caso, ele vai entrar com os dois primeiros termos, e se eu quiser imprimir até o 10º termo contando com eles, eu imprimo A. Se eu quiser imprimir depois dele mais 10, eu imprimo o C. Eu vou fazer primeiro com A e a gente vai ver aqui o que vai dar. Compilou, executou, vamos colocar lá o nosso 5 e o nosso 6 para ver. E ele fez a sequência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Ele montou a sequência de hit. Legal. E se eu quisesse que ele imprimisse, além dos dois números, mais 10? Só vir aqui e trocar para C. Agora, compilou. Opa. Aí a gente tem que mudar a posição, óbvio, né? Então a gente vai passar para depois. Compilou, foi, executou, 5, 6. Ele não imprimiu o 5, não imprimiu o 6, mas ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. E é isso daí, ele imprimiu os 10 termos da sequência de hit. Essa é a brincadeira aí para a gente curtir e fechar o dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Resolução de exercício eu acho muito bacana, eu acho muito legal trabalhar com isso e eu acho que quanto mais a gente faz, mais fácil vai ficando as execuções. Então, é sempre bom testar, aprimorar os seus conhecimentos executando a resolução das listas, tá bom? Lembrando, né, que para programar, a única forma de aprender é programando, né?